Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre 10 novidades do Google I/O referente a desenvolvimento web. Então eu vou deixar um outro vídeo para a gente falar sobre os outros assuntos do Google I/O. Tem muita coisa, então já fazem aí 20 dias que o evento aconteceu e eu tive um tempo aí para digerir todo esse conteúdo, né? Que é bastante conteúdo que eles lançam assim de uma vez. Então antes da gente começar o conteúdo, deixa já seu like, eu sempre peço no final, agora eu vou inverter, eu vou pedir agora no começo. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e deixe nos comentários aí qual foi dos recursos que foi anunciado no Google I/O que você gostou. Qual foi o seu recurso favorito? Deixa aí nos comentários para eu saber, que aí já pode ser uma sugestão para o próximo vídeo. Então agora sim, vamos ao que interessa. Então a primeira delas, né, é a Web GPU. Então basicamente é uma das únicas features aí que eu selecionei para a gente falar sobre JavaScript, mas essa Web GPU ela vai trazer um benefício muito grande para as aplicações web. Então é uma atualização da antiga WebGL. Então essa Web GPU ela está simplificada e tem aí algumas melhorias de performance. E algumas bibliotecas, tanto de renderização de conteúdo 3D, quanto até o próprio TensorFlow, tem aí benefício sobre esta nova API, porque eles conseguem, né, ter um aproveitamento maior da placa de aceleração gráfica dos nossos computadores. Então, tem um post aqui, eu vou deixar o link na descrição, onde fala com mais detalhes sobre a Web GPU. O segundo item, para mim, foi um item bem importante, né, mas não é uma funcionalidade em si, foi a forma que o Google passou a lançar recursos novos para a web. Como todo desenvolvedor web sabe, a gente tem uma enxurrada de recursos que aparecem, mas a gente sempre fica, né, será que eu posso usar? Será que meus usuários já têm suporte a esse recurso? Sim ou não? Quais são os browsers que suportam este recurso? Então, esse projeto Baseline basicamente é o Google conversando com outras empresas, com outros navegadores para identificar features que estão presentes em todos os browsers. Resumindo, né, que você tem aí a segurança de utilizar em diferentes browsers sem nenhum problema a implementação desses recursos. Um ponto bem interessante já relacionado a este item, né, é a utilização de variáveis individuais do Transform. Transform dentro do CSS, você pode alterar a rotação do elemento, você pode fazer o flip desse elemento, como também aumentar e diminuir a escala desse elemento. Mas na sua assinatura antiga, como era que funcionava? Você fazia o acesso ao Transform e começava a aplicar todos os modificadores. Aqui eu tinha um Translate que ia mover o elemento em 50%, né, tanto no eixo X e Y. Aqui eu aplicava uma rotação e a escala. Com esse novo recurso que já está presente no Internet Explorer 104, no Chrome 104, no Safari 14.1 e no Firefox 72, a gente pode fazer o uso individual desses itens. A coisa passa a ficar interessante quando você faz a animação desses itens. Se você já trabalhou com animação CSS, que você trabalhava com Transform e você queria animar esses valores em tempos diferentes, era uma dor de cabeça. Você tinha que mapear todas as mudanças de todos os itens e ir, né, definindo essa timeline passo a passo. Então você tinha que ir lá em 10% dizer quem era que ia alterar o valor, e depois daquele 25% daquela animação dizer quem era que eram os itens que iam alterar naquele ponto. Então notem, né, que mesmo alguns valores não alterando, a gente precisava repetir para a gente manter o estado, né, anterior daquele item. Na primeira linha, só o Translate que alterava, então por isso que a gente não tinha os outros itens sendo incluídos. Mas a partir do momento que a gente trabalhava com outros valores, a gente passava a ter a necessidade de defini-los. Então, por exemplo, aqui o scale, a gente precisa repetir 4 vezes enquanto esse elemento não muda o valor. Depois, né, com essa nova especificação, a gente consegue aqui definir a animação valor a valor. Então, eu posso definir qual é a animação da rotação, qual a animação do Translate e qual a animação da escala em locais diferentes. Então, é muito mais fácil de eu ler esse tipo de animação. Item número 4 dessa lista é a questão do Style Queries. É o item aí que não está com suporte. Simplesmente o Chrome e o Edge dão suporte a esse item a partir da versão 111. E o que esse item tem tão de especial?
Então, anteriormente, a gente conseguia ter as container queries, onde a gente fazia uma query baseada no tamanho do container. Agora, a gente vai ter a possibilidade de fazer queries baseado em valores. Então, eu posso, por exemplo, aqui, se o meu container tem um valor rain, né, true, então a gente tem esse estilo aqui definido, eu posso sim, dentro da propriedade style, passar um valor em particular. E na minha container style query, eu posso fazer uma query sobre aquele valor em particular. Então, basicamente, eu posso definir aqui, quando esses itens eles tiverem uns valores específicos, eu fazer a estilização. Por exemplo, quando eu tiver um cardzinho que tem um lugar que está ensolarado, outro que está chovendo, outro que está nublado, eu consigo fazer a especificação desses itens. Geralmente, esse tipo de comunicação ele acontece quando a definição do estilo vem do back-end, certo? Ou do JavaScript. O JavaScript quer alterar esse valor no CSS. Então eu posso já definir, né, os estilos para nublado, dia chuvoso, ensolarado, né? Esses estilos já estão pré-definidos. O meu JavaScript ou o meu back-end vai definir o valor desses itens lá no topo do meu container. Outro item interessante também foi o novo esquema de cores que foi introduzido aí já na versão 111 do Chrome e na versão 15 do Safari, onde a gente tem acesso ao sRGB. Então é uma gama muito maior de cores comparadas ao esquema de cores que a gente tem atualmente com o RGB. Número 6, a função Color Mix. Como é que essa função ela vai se comportar? Basicamente, eu pego duas cores e eu pergunto, né, qual é o mix daquelas duas cores e o browser vai me retornar. Então, um exemplo aqui, a gente tem uma cor azul e a gente tem uma cor amarela e eu pergunto, né, se eu fizer o mix dessa cor 1 e a cor 2, ele vai me retornar este resultado, o mix entre essas duas cores. Então, para a gente fazer uso disso no CSS, é a função Color Mix, passo os dois valores. A gente tem outras variações onde eu posso incluir alpha também, mas essa função ela está disponível no Chrome e no Edge 111 e no Safari 16.2. Funções trigonométricas, quase que eu travo minha língua aqui, em CSS. Agora a gente vai ter a possibilidade de utilizar seno, cosseno e tangente dentro do CSS. Qual o benefício desse recurso? O benefício desse recurso é que a gente consegue fazer animações, por exemplo, baseada na posição do mouse. Então, baseado na posição do mouse, eu posso fazer animações bem particulares. Outro ponto interessante também dessas funções de trigonometria, por exemplo, eu posso ter um item e eu posso ter uma rotação de um elemento ao redor desse item. Então, tem muitas possibilidades aí com trigonometria. Número 8, Scroll Driven Animation, ou animações baseadas no scroll. Como é que isso acontece? Basicamente, a gente tem aí um recurso de parallax dentro do CSS. Não tem mais a necessidade de ficar chamando lib, JavaScript ou fazendo cálculo para fazer animações em parallax. Basicamente agora a gente tem uma API nova que é a CSS Animation, que ela consegue ouvir o scroll do browser e a gente pode definir uma animação CSS baseada no scroll do usuário. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar aqui um exemplo bem básico. Vamos dizer que eu tenho um class Progress Bar, que essa classe vai ser uma barrinha que vai ficar lá no topo, né? Eu escondi o CSS aqui, mas imagine você criar uma barra que fica lá no topo fixa sempre, e ela vai de um canto ao outro da tela. E eu quero associar aquela barrinha ao scroll do usuário. Então, basicamente, é quando você vai lendo um post em particular, né, você vai vendo a barra de progresso lá no topo. Este recurso, você só conseguia fazer isso com JavaScript. Agora, simplesmente com CSS, você consegue implementar esse recurso. E este recurso em particular, eu testei, né, já fiz um teste, eu vou mostrar aqui, ele já está disponível no Chrome 116. O Chrome 116 é o Canary, né, que é aquele Chromezinho do íconezinho amarelo. Então agora, para a gente entender esse recurso funcionando, tem essa página aqui, que tem esse header, que ele cobre toda a página. A partir do momento que o usuário vai scrollando, ela vai diminuindo, então essa animação está baseada no scroll. Outro elemento também, essa barra de progresso aqui está acompanhando o scroll do usuário, também simplesmente com CSS. Também teve elementos dentro da minha página, a gente vai ver aqui, tem uma imagem destacada, que está
ela vai desaparecer e aparecer de acordo com o scroll do usuário. Então, se o usuário desce com o scroll, a animação avança, se ele volta, aquela animação vai retroceder. Então, é este conteúdo, em particular, eu vou apresentar no WordCamp Europe agora, lá em Atenas, é o maior evento de WordPress do mundo. Eu vou estar lá palestrando e eu vou mostrar esses exemplos lá. Se você estiver no Brasil, você pode assistir o streaming, né, e acompanhar essa palestra. Outro item, o item número 9, é o popover. Esse elemento em particular eu estou bem animado, né? Assim como o Dialog, que apareceu aí simplesmente com HTML, CSS e JavaScript, você cria uma caixa de diálogo e ela já vem com todos os recursos de acessibilidade implementado, eventos de abrir e fechar se você clicar fora. O popover ele vai ter o mesmo comportamento. Então isso vai ser útil, como a gente está vendo aqui, né? Se eu quiser criar uma tooltip ou algum elemento em particular, quando eu passo um mouse sobre um elemento, ou quando eu clico no elemento em particular, a gente aciona este container. Então aqui eu tenho uma div, essa div tem um ID, eu marco ela como popover, então eu vou dizer, olha, esse elemento aqui ele vai aparecer somente quando ele for chamado, e aqui no meu botão eu defino o popover target. Então notem, né, que a gente só tem aqui HTML, não tenho nenhum JavaScript relacionado, então quando eu clico nesse meu botão, ele vai acionar este popover. Este recurso em particular, ele está disponível no Chrome 114. E o item número 10, eu vou deixar uma lista de itens que foram abordados no Google I.O. e eu já tenho conteúdo aqui no canal sobre eles. Então eu já tenho aqui no canal vídeo sobre heads, vídeo sobre nesting, vídeo sobre container query, vídeo sobre syntax query. O que tem de novo aqui é o Initial Letter e o Select Menu. Então, se você quiser acessar esse conteúdo, a lista completa de todos os itens que foram abordados no Google I.O. referente a CSS e interface, acesse esse link. Lá você vai ter a lista completa. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!